Concurseiro, matemática ou raciocínio lógico não entram na sua cabeça? Então prepare-se, porque eu vou te ensinar uma estratégia onde você vai aprender essas duas matérias de uma vez por todas. Fala, estudante, aqui é o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho. Aqui no canal você encontra mais de 1.300 aulas à sua disposição, então sempre que você tiver uma dúvida, coloca aí na busca Alessandro Marques mais a sua dúvida que você vai achar um vídeo que vai te ajudar, porque esse é o maior canal de estudos para concurso do Brasil e essa é a minha missão. E a minha missão aqui hoje, falando nisso, é te ensinar a aprender matemática e raciocínio lógico de uma vez por todas. Você vai aprender todo o passo a passo do método de alto desempenho para aprender essas duas matérias. Eu garanto que se você aplicar, você vai ter excelentes resultados. Então fica comigo nesse vídeo até o final. Mas antes, faça algo que é muito importante para o canal, que é se inscrever, clicar aí no sininho para ser notificado, curtir o vídeo, deixar seus comentários, compartilhar com as pessoas que você conhece. Minha meta agora é chegar nos 500 mil inscritos e eu conto com você. Combinado? Então, bora pro nosso vídeo de hoje. E aí, preparado para aprender matemática e raciocínio lógico de uma vez por todas? Mas eu vou te contar um segredo já de cara. O que eu vou te ensinar aqui vai servir para você aprender qualquer matéria de exatas. Você vai poder aplicar para estatística, vai poder aplicar para física, para matemática financeira, qualquer matéria na área de exatas, você vai seguir o que eu vou te ensinar aqui. Mas no vídeo de hoje eu vou focar na matemática e no raciocínio lógico, né, que é o calo para muitos estudantes aí que têm dificuldade nessas matérias, o que é normal, né? Tanto português quanto matemática são séries de disciplinas críticas, consideradas pelo Ministério da Educação. Isso acontece que desde a base as pessoas têm essa deficiência, fica tranquilo, mas o que não te impede de aprender essas matérias e até dominar. Como método de alto desempenho baseado no processo de aprendizagem, eu vou te ensinar aqui todo o passo a passo que você vai percorrer para aprender essas matérias de uma vez por todas. Então você precisa firmar o compromisso agora comigo que vai assistir esse vídeo até o final. Então, prepare-se, bora para nossa tela, entrando no modo aula, papel e caneta aí em mãos, caderno do alto desempenho para você poder anotar tudo, porque essa vai ser uma excelente aula para você. Eu tenho um desafio aqui, que inclusive, né, deixa eu compartilhar ele com você, que é conseguir te ensinar isso num vídeo que seja o mais curto possível. Mas se ele ficar um pouquinho demorado, cara, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Esses meses, anos que você tá aí sem aprender essas duas matérias, você vai aprender de uma vez por todas. Então, bora aqui para a nossa aula. Dicas importantes. Eu preciso trabalhar isso aqui com você nesse momento, que é o seguinte. 4 dicas importantíssimas para você. A primeira dica é: você vai separar matemática de raciocínio lógico. Você não pode considerar ela as duas coisas. E eu sei que em alguns editais eles colocam tudo junto, mas o que eu fiz? Eu vou dar um presente para você já de cara. Vai ter um link na descrição desse vídeo, onde eu preparei uma planilha, onde eu separei ali o que é matemática, o que é raciocínio lógico. E é claro, alguns termos não vão coincidir exatamente como está no seu edital, mas já vai dar para você ter uma noção muito boa. Vamos dar uma olhada nessa planilha agora, inclusive. Olha que presentaço para você que eu já separei. Inclusive, coloquei aqui na planilha do alto desempenho, que tem um campo aqui depois para você planejar os seus estudos, fazer o controle de horas, análise de matérias, aferição de rendimento. Então, aqui está a planilha do alto desempenho completinha para você. Essa vai de brinde. Primeira coisa que eu quero que você faça, já pegando esse gancho, é separar a matemática, que a gente vai chamar de matemática, eu vou até colocar aqui que eu esqueci, matemática básica de matemática avançada. Então, o que eu considero de matemática básica e o que eu considero que é matemática avançada? Isso aqui é muito importante você entender. Por quê? Porque é uma falha terrível dos cursos. Gente, os cursos que eu vejo por aí, às vezes o professor é até bom para explicar, mas ele não, parece que não entende da didática da matemática. Eu tenho uma facilidade com relação a isso porque eu já ensinei, né? Eu já treinei professores para dar aula de matemática. Então você precisa primeiro fazer com que a pessoa domine os conceitos básicos para depois você ensinar métodos mais avançados. Então, por exemplo, eu vejo professores que ele já começa o curso, e deixa nos comentários aqui se o teu curso faz isso. Começa o curso assim, ele dá lá, conjuntos numéricos, beleza. Aí a próxima matéria que ele já dá, ele já mete uma PA, uma PG, né, progressão aritmética, progressão geométrica, uma trigonometria, uma análise combinatória. Então, o professor não pode seguir ali especificamente a ordem do edital, porque o edital, ele não segue uma ordem didática. Então, o que eu estou colocando aqui para você é muito importante, que você pode até aproveitar melhor o curso que você já tem. Então aqui, ó, tem todo o conteúdo que eu coloquei aqui de matemática básica,
básica. Claro, isso aqui não vai ter todo o conteúdo de todos os editais, é o principal que os concursos cobram. E o que é matemática avançada, tá tudo aqui, beleza? Então, presta atenção. Conceitos como de estatística, né, análise combinatória, probabilidade, gente, isso aqui é matemática avançada. Não adianta você ensinar para uma pessoa que nem aprendeu razão e proporção, não sabe nem fazer o MDC, o MMC, né, não tem nem ideia de uma equação do primeiro grau, cara, não adianta, né? Mesma coisa até na parte de geometria, né? Na matemática básica a gente aprende um pouquinho de geometria plana e na avançada é que a gente entra com a espacial e analítica. Lembrando, né? Tudo que você vai aprender depende do que vai ser cobrado aí no seu concurso, né? Depende se vai fazer um concurso de nível técnico, para qual órgão, né? Nível analista, nível topo, então sempre dá uma olhada nisso aí. E aqui, na parte de baixo, coloquei ainda a parte de raciocínio lógico, onde a gente tem aqui toda a parte que é cobrada especificamente nos concursos, né, que cobram essa matéria. Então tá tudo separado aqui para você. Mais uma vez, para você baixar essa planilha, link na descrição desse vídeo. Então só de você ter acesso a esse conhecimento aqui já vai ser muito importante. Mas vamos seguir, cara, só com isso aqui eu tenho certeza que seu desempenho já melhorou. Dicas importantes número 2. Iniciar o estudo com matemática básica e depois estudar a matemática, né, avançada. E é claro, tem edital que só cobra matemática básica e um pouquinho de raciocínio lógico, mas tem edital que ele vai colocar um monte de coisa de matemática básica e vai ter um tópico lá como probabilidade, estatística, PA, progressão aritmética, né, equações. Então, agora você sabe em que momento que você estuda cada um desses tópicos. Você tem que ter uma ordem de aprendizagem, isso é muito importante. Terceiro, né, você tem que focar em uma banca. E observação importante, quando você estava fazendo uma determinada banca e muda, é normal você ter uma queda de desempenho, fica tranquilo. Por exemplo, matemática, raciocínio lógico ali da CESP, FCC, eu praticamente acerto 90%, mas já estou no nível avançado, coisa que você vai aprender aqui. Mas, por exemplo, quando eu fui fazer agora a banca VUNESP, ela pega muito pesado, e até na matemática dos conceitos de matemática básica, então meu desempenho caiu ali para 70%, teve tópico que eu pontuei 60%. É normal. Quando você muda de banca, você tem uma queda de desempenho, mas você vai aprender a ajustar isso aqui também. Mas desde o início você deve focar numa banca. Alessandro, que banca que eu foco? Você vai fazer o seguinte, na análise que você faz ali dos concursos que você vai fazer, você vai ver qual é a banca predominante, se você já não tiver um concurso em vista, né? Sempre olhando quem foi a banca do último edital. E por último, né, se você tem muita dificuldade, sempre faça um curso básico. Não faça um curso, por exemplo, matemática para o concurso da Polícia Federal. Matemática básica para o concurso da Justiça Eleitoral. Não faça isso. Se você tem muita dificuldade, você não está conseguindo evoluir, sua base de matemática na escola é péssima, pegue um curso mais genérico, matemática básica para concursos, né? Sem estar trabalhando um concurso específico, isso vai te ajudar bastante. Então essas foram as 4 dicas aqui para a gente começar, para a gente esquentar, e agora a gente vai entender um pouco de como que funciona o processo de aprendizagem, porque esse é o grande diferencial do método de alto desempenho. Por isso que eu falo que o método de alto desempenho é o único método que existe de estudo para concurso, porque o resto que tem por aí são técnicas soltas, são dicas. Aqui não. Aqui você tem algo que é baseado no processo de aprendizagem. Então o que eu estou fazendo aqui é aplicar o método de alto desempenho no estudo de matemática e raciocínio lógico. Olha que incrível. Então a primeira coisa que você tem que entender é que o seu estudo ele é dividido em 3 níveis. O processo de aprendizagem, imagina uma escadinha com 3 degraus. Primeira coisa que a gente faz é o que a gente chama de fase do entendimento. Quando você estuda a matéria pela primeira vez, você não vai aprender a matéria. Estudei pela primeira vez, vi um vídeo aula que já aprendi equações. Não, você entendeu o que é uma equação, você entendeu o conceito. Por isso que quando a gente está estudando matéria pela primeira vez, é interessante a gente focar nos conceitos. Então isso, nessa fase iniciante, nessa fase de entendimento, o estudante ele está no nível iniciante, e no nível iniciante é quando você está pontuando abaixo de 50%. Você que está começando a estudar agora, você está no nível iniciante, ou você que já estuda há algum tempo, mas não consegue passar dos 50%, você está no nível iniciante. Inclusive, considere esse nível não só por matéria, mas até em cada tópico. Tem matérias, né, na própria matemática, às vezes em raciocínio lógico você já está no nível intermediário avançado, mas na matemática básica você ainda está no nível iniciante, até dentro dos tópicos das matérias, você pode estar em níveis diferentes, ok? Depois que você fez a base, você passa para a fase que nós chamamos de aprimoramento. Nessa fase é onde a gente tem aqui, que a gente chama do nível de intermediário. O nível intermediário é quando você está com o desempenho entre 50% a 80%. Essa é a fase que geralmente, quem já estudou aí há mais de um ano, por exemplo, muita gente se encontra porque está empacado. São aqueles estudantes, coloca aqui nos comentários para mim, se você é esse estudante, fala assim, Alessandro, toda a prova que eu faço eu não saio dos 50% a 60% ali na minha pontuação em matemática e raciocínio lógico. Então você está na fase de aprimoramento, você está no nível intermediário, a gente vai ter uma estratégia específica para isso aqui, você que está pontuando entre 50% a 80%. E depois é quando você chega na fase de domínio da matéria, quando você está no nível avançado, que você já está
batendo aí os 80%. E aí uma observação que eu quero trabalhar com você aqui, que é muito importante, que é o seguinte. Aqui no Alto Desempenho eu sempre jogo o jogo real com você. Então, o que eu vou te ensinar aqui não vai fazer você aprender e chegar no nível de dominar matemática raciocínio-lógica em 15 dias, talvez nem em um mês. Por quê? Porque você vai precisar fazer alguns ciclos da matéria, como você vai ver daqui a pouquinho, você vai até entender melhor o que é ciclo, o que eu chamo de ciclo, um conceito aqui do alto desempenho, mas geralmente, para sair pelo menos do básico e chegar no nível intermediário, você vai levar ali em torno de uns 6 meses. E para chegar no nível avançado, a gente leva em torno de 1 ano. Gente, isso é completamente normal fazer isso. Eu estou mostrando para você o caminho normal. Eu sei que você é bombardeado o tempo inteiro por aí com essas fórmulas mágicas. Aprenda matemática em 15 dias, né? Você vai conseguir gabaritar a prova, não sei o que. Esquece isso. Esquece essas besteiras. Entenda que cada pessoa vai ter um ritmo, às vezes você consegue até em menos tempo, tem gente que vai conseguir, vai demorar um pouquinho mais. Tudo depende de você, das habilidades que você já tem, mas com esse método, aplicando todo o passo a passo que você vai aprender agora, você vai conseguir sair desse nível iniciante e chegar no nível de fazer uma prova de matemática raciocinológica como eu faço hoje e acertar 90%, né? Teve prova que eu já gabaritei. Então, é muito importante você entender que o processo de aprendizagem, ele segue uma lógica. Ele não segue o que você quer, ele segue uma lógica. E aí eu vou te dar o passo a passo para caminhar, para percorrer esses degraus o melhor possível. Então vamos focar aqui agora em como que você vai estudar, qual que vai ser o teu método de estudo, o teu planejamento na fase de entendimento para você que está no nível iniciante. E eu vou trabalhar sempre em cada fase e nível aqui duas coisas com você. Como que você planeja o estudo de matemática raciocinológico e depois como que você estuda efetivamente essa matéria, beleza? Vamos lá, primeira coisa, ciclo 1. Ciclo 1 é quando você vai estudar a matéria pela primeira vez. E você, né, que não está fazendo aí, não está batendo os 50%, mas já até estudou matemática raciocinológica algumas vezes, considere que você está no ciclo 1, vai fazer o primeiro ciclo, vai fazer o ciclo bem feito agora e da forma correta. Como que se estuda a matéria quando você está no nível iniciante, quando você está fazendo o ciclo 1? Primeira coisa, planejamento. Você vai fazer o quê? Você vai sempre programar para fechar a matéria em, no máximo, 2 meses. A gente tem uma regra aqui no alto desempenho que a gente sempre programa para fechar uma matéria em, no máximo, 3. Mas eu quero que você programe 2 para que, se acontecer alguma coisa, eventualidades, né, imprevistos, você consiga fechar essa matéria em, no máximo, 3 meses. Essa é uma dica de ouro para você. Alessandro, como que eu faço esse cálculo? Não vou te explicar aqui, mas tem outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que se chama Quantas Matérias Estudar na Semana. Nesse vídeo eu ensino você como fazer o cálculo para definir, porque depende do tamanho do curso que você tem. Se você tem um curso de matemática de 50 horas ou de 100 horas, eles mudam completamente, vai mudar completamente a quantidade de horas que você tem para estudar essa matéria na semana. Mas a gente tem a nossa regra agora, que é uma carga horária máxima, né, um mínimo de pelo menos 8 horas na semana, mas com certeza para fechar essa matéria em 2 meses, começando do zero, você vai precisar de mais tempo que isso. Não deixe de assistir esse vídeo, não assiste agora, tá? Só anote aí no seu caderninho para você assistir depois. Outro ponto importante aqui, no seu estudo do dia a dia, você não tem que fazer se você vai estudar, por exemplo, 10 horas, você não vai ficar o dia inteiro estudando essa matéria. O ideal é que você faça blocos de 2 a 4 horas. Blocos de 1 hora não funcionam para quem está iniciante na matéria. Nunca estude uma matéria, isso vale para todas, por 1 hora quando você está estudando a matéria pela primeira vez. Nunca faça isso. O ideal é que você tenha blocos de 2 horas até 4. Se você conseguiu fazer o máximo de 4, você tem que fazer um intervalo ali de 1 a 2 horas, pelo menos, para fazer um próximo bloco, tá ok? E nesse bloco, claro, tem intervalo. Você pode fazer intervalo de 25, de 30 minutos, de 50 minutos. De 50 minutos, você está estudando 50 minutos, descansa 10, 30 minutos, descansa 5, não importa. Tem um outro vídeo aqui que eu vou te indicar, que é o da técnica Pomodoro, para você aprender a programar as pausas durante essas 2 a 4 horas de estudo. Também vou deixar aqui nos cards para você assistir depois. Então você já tem várias tarefas de casa aí para você cumprir. Vamos lá, próximo passo, método de estudo. Como é que você vai estudar essa matéria em si? Primeira coisa, você vai estudar a teoria, e essa teoria você vai estudar por meio de videoaula. Pronto, acabou. Mas eu tenho um PDF. Esquece. Você vai estudar por meio de videoaulas. Matemática é uma matéria visual. Você precisa ver a pessoa fazendo, sabe? Ela desenhando aquilo para você. É como uma pessoa pintando um quadro, um professor, um artista pintando um quadro, é o professor ele resolvendo. Eu quero que você visualize isso, tá ok? Quero que você veja isso. Não faça o PDF no primeiro ciclo, tá? PDF é leitura. Leitura exige um nível avançado, mais avançado ali de conhecimento, que você está tendo dificuldade, não vai
funcionar. Então, uma outra dica de vídeo aqui para você, que é assistir o vídeo Como Estudar por Videoaulas. Vou deixar aqui no card também, terceira tarefa de casa para você, porque lá eu ensino todo o passo a passo para você estudar a videoaula, aplicando o método certinho para você aproveitar essas videoaulas da melhor forma possível. Combinado? Cara, você tá tendo acesso a muitas informações aqui nesse vídeo. Vamos lá. Então você vai fazer o primeiro ciclo com um curso de videoaulas, tá? Segundo, você sempre vai estudar tópico a tópico, que é a forma como a gente estuda a matéria, tanto no nível iniciante quanto no nível intermediário, tópico a tópico. Terceiro, você sempre vai produzir o teu material de revisão. Quando eu estudei matemática, raciocínio lógico pela primeira vez, e olha que eu já dei aula de matemática, né? Eu já fui professor de matemática, mas quando eu voltei a estudar agora para concurso público, né? E fui estudar fazer o meu primeiro ciclo de matemática raciocínio lógico, assisti videoaula, montei meu caderninho ali com todas as anotações que o professor passou, as fórmulas, alguns exercícios que ele dá ali como exemplo, tava tudo no meu caderno. Porque esse seu caderno ele vai ser essencial para você escrever. A aula não é só para você ficar vendo, então tudo que o professor passar ali você passa para o seu caderno, beleza? Até para você escrever isso, você botar a mão na massa e esse vai ser o teu material de revisão que você vai utilizar nos próximos ciclos. É muito, muito, muito importante você produzir o teu caderno. Alessandro, posso fazer no Word? Cara, matemática dá trabalho, porque tem fórmula, tem que fazer os cálculos, não inventa. Escreve. Até porque no dia da prova você vai ter que escrever, você vai ter que resolver escrevendo. Então eu quero que você já desenvolva essa habilidade, é importante você já ir treinando. Segundo, você estudou a teoria, então no método de alto desempenho a gente faz teoria, no ciclo 1, teoria, revisão, questões, né? Como a gente vai ver aqui. Então você fechou a teoria do tópico, digamos que você está estudando lá conjuntos. Você estudou toda a parte de conjuntos, fez os exercícios, exemplos que o professor coloca dentro da aula, perfeito. E você fechou o tópico ali, digamos que em 8 horas, você conseguiu fechar ao longo da semana a teoria. Próximo passo, que não precisa ser essencialmente no primeiro dia, assim, no mesmo dia. É assim, próxima coisa que você vai fazer quando você fecha a teoria, você vai separar 1 hora para poder fazer a revisão. Como é que você vai fazer a revisão? Pegando aquele teu caderno e revisando ponto a ponto tudo que você fez. Nessa revisão você pode até refazer os exercícios que o professor fez ali em aula, tá? Porque dentro da aula de teoria, claro que o professor vai colocar exercícios para mostrar para você na prática aquela teoria, né? Matemática é uma matéria, matemática e raciocínio lógico são matérias muito práticas. Então nessa revisão é interessante você refazer os exercícios que o professor fez em sala de aula. Você vai gastar 1 hora fazendo isso. Revisão sempre tem tempo, porque senão vocês querem estudar a matéria de novo, é 1 hora cronometrada. Feito isso, né, você vai utilizar, como eu disse, seu material de revisão, para refazer as questões resolvidas durante a aula, você vai partir para as questões. Então, lembre-se, teoria, revisão, questões. Resolvendo as questões, você vai separar 10 questões por tópico. Então, se você estudou conjuntos, fez a revisão de conjuntos, agora você vai pegar 10 questões novas, claro, não pode ter alguma das questões que o professor fez em sala de aula ali, nas aulas, né? Você vai fazer 10 novas questões de conjuntos. Lembrando que essas questões têm que ser focadas na área do concurso que você vai fazer. Se você está estudando para nível médio, você só faz questões de nível médio. Se você está estudando para concurso de nível analista, nível superior, só faz questões, além de nível superior, focadas na sua área, tá ok? Isso é muito, muito importante, a forma como você filtra as questões. Segundo, a sua meta de desempenho é acertar 50%. Então, se você acertou 5 das 10 questões, tá ótimo, validou o teu estudo, passa o próximo tópico. E aí, Alessandro, e se eu não conseguir bater os 50%? Aí você vai fazer o que nós chamamos de reforço. Você vai pegar esses conceitos, essas questões que você errou, foca nas questões que você errou, é assim que você faz o reforço. Pega as questões que você errou, vai nos conceitos, se precisar, volta na aula, tá ok? Refaz essas questões, ok? E depois demora quanto tempo isso for necessário, e depois que você fizer tudo isso, você vai fazer uma nova bateria de questões com o objetivo de acertar 50%. Enquanto você não bate os 50%, que é o mínimo, você não vai passar para o próximo tópico. Você não validou o seu estudo do próximo tópico. Então você precisa ficar fazendo esse reforço. E durante esse reforço, você pode buscar aulas no YouTube. Hoje em dia tem muitas aulas, né, com professores diferentes, que às vezes você não entendeu com um professor, você acaba entendendo com outro. E aqui tem um passo muito importante para você, que é montar o teu caderno de erros. Então, todas aquelas questões que você errou, você separa essas questões. O caderno de erros pode ser uma coisa muito simples. Por exemplo, você que utiliza uma ferramenta como QConcurso, TecConcursos, você já fica salvo ali as questões que você errou, não é verdade? Então, essas questões você deixa salvo, essas questões, cria um caderno específico com todas as questões que você errou daquele tópico, porque isso a gente vai utilizar no próximo ciclo. Pronto, é assim que você estuda pela primeira vez a matéria, seguindo toda essa sequência. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, porque agora
nós vamos passar para o estudo do nível intermediário na nossa fase de aprimoramento. E aí, Alessandro, fiz o primeiro ciclo, tô batendo os 50%, e agora, como é que eu estudo? O que eu faço no ciclo 2? Vamos lá, vamos entender como é que a gente faz isso. Lembrando que ciclar a matéria é estudar a matéria toda. Então você só faz o ciclo 1 da matéria quando você fechou toda a matemática pela primeira vez. E isso é o que você vai gastar 2 a 3 meses no máximo. Combinado? Vamos lá. E no nível intermediário, você vai fazer o ciclo 2 aqui, né? Depois do ciclo 1 a gente fez o ciclo 2. Como é que você vai estudar no ciclo 2? Aqui, na fase de nível intermediário, você pode fazer alguns ciclos, como você vai verificar aqui, mas é muito interessante. Vamos focar primeiramente aqui no nosso ciclo 2. Como é que você planeja o teu estudo no ciclo 2? Primeira coisa, 1 hora da matéria por dia. Todo dia você vai ter o contato com essa matéria. Isso é o pulo do gato para quem quer realmente aprender uma matéria. Se você assistiu o vídeo que eu fiz de como gabaritar português, você vai ver que no ciclo 2 eu também falo para você estudar a matéria todos os dias, e aqui você vai fazer a mesma coisa. Você quer melhorar, alavancar o teu estudo em matemática raciocínio-lógica uma vez por todas, você vai fazer o ciclo 2. Lembrando que matemática vai ter uma ordem de ciclos, né? Vai ter o ciclo 2 de matemática, vai ter o ciclo 2 de raciocínio lógico. Você vai estudar essas matérias de forma separada, isso você já aprendeu. Então você vai separar ali 1 hora todo dia, mínimo de 5 dias. Então se você, né, vai fazer ali um estudo de 5 dias, você vai fazer 4 dias fazendo a sequência que eu vou passar aqui com novas questões, tá ok? E um dia você vai separar para refazer as questões que você errou durante a semana. Alessandro, se eu posso colocar 6 dias? Pode, 6 dias, 1 hora todo dia. Se você fizer com 6 dias, 5 dias com novos conteúdos que a gente vai fazer aqui, trabalhando os tópicos, e um dia na semana refazendo todas as questões que você errou durante a semana. Então, um dia na tua semana é só para refazer as questões que você errou durante aquela semana. E sempre vai continuar estudando por tópicos. Então você vai pegar ciclo 2, vamos lá, conjuntos. E aí vai entrar o método que eu vou te passar. Beleza? Então você sempre vai bater tópico a tópico. Essa é a forma de você estudar a matéria quando você está no nível iniciante e no nível intermediário, que você precisa mensurar o teu desempenho para ir identificando os teus pontos fracos e as tuas dificuldades, claro. E como é que você vai estudar a matéria no ciclo 2? Primeiro, você começa com uma revisão. No ciclo 2 é revisão, questões, teoria. A gente mudou a sequência, percebeu? Aqui no Método Alto Desempenho você tem todo o passo a passo. Como é que você vai fazer essa revisão? Você vai pegar ali o teu caderninho bonitinho e vai fazer uma revisão de 15 minutos, focando principalmente ali nas questões que você errou no ciclo 1, tá? Você pode pegar o teu caderno, pegar as fórmulas ali, né? Tentar recapitular aquelas fórmulas, pegar as questões que você errou, olhar a resolução delas, olhar como que você resolveu. Não é para resolver de novo, beleza? É só para olhar como é que foi a revisão, por isso que é importante isso, tá tudo salvo, porque é uma revisão de 15 minutos. É uma coisa otimizada. Você tem 1 hora para estudar a matéria. Então, 15 minutos é para fazer a revisão. O tempo restante a gente vai gastar aí resolvendo as questões, que é o nosso próximo passo. Então, faz uma revisão rápida de 15 minutos. Sandra, mas não deu tempo de revisar tudo da matéria ali. Paciência, a revisão é para ser otimizada. É só para fazer uma recuperação rápida daquilo que você estudou, para a gente partir para as questões e treinar mais ainda. E aqui você vai fazer novas 10 questões, beleza? Questões diferentes, novas 10 questões daquele tópico. Então você estudou conjuntos numéricos, fechou o ciclo 1, agora, né, toda a matemática, agora você vai começar o ciclo 2, conjuntos numéricos, revisa a parte de conjuntos ali com o teu caderno, dá uma olhada nas últimas questões que você fez, principalmente nas que errou, e parte para fazer ali novas 10 questões. E a meta é acertar mais que 50%. Fica tranquilo, daqui a pouco você vai aprender mais os passo a passo. Pensando, mas eu não bati os 50%. O que eu faço? Mesma técnica do reforço. Faz o reforço, bate nas questões que você errou, vai para a teoria se for necessário. Feito esse reforço, faça uma nova bateria de 10 questões, com o objetivo também de acertar mais do que 50%. Enquanto você não bateu os 50%, pelo menos, você não passa para o próximo tópico. Combinado? E continuar montando o teu caderno de erros. Então, o teu caderno de erros agora ele vai ter as questões que você errou no ciclo 1 e as questões que você errou no ciclo 2. As questões que você vai errando, elas vão se acumulando ali. E para a teoria quando for necessário. Isso aqui é importante. Se você está encontrando dificuldade em algum conceito, você não vai conseguir sanar essa dúvida resolvendo questões. Você tem que ir
para a teoria. É por isso que ninguém estuda só por questões. Quem fala eu estudei só por questões é porque não entende nada de como estudar. E aí fica querendo te dar dica. Não existe estudo só por questões. Porque eu faço a questão para colocar o meu conhecimento em prática e, por exemplo, se eu errei, às vezes o comentário, a resolução da questão ali, beleza, me ajudou. Mas às vezes, mesmo eu vendo como que o professor resolveu aquela questão, eu ainda não entendi. E isso significa que eu estou com um gap, eu estou com uma dificuldade, com uma lacuna na teoria. Então eu tenho que voltar para a teoria. Para com essa afobação de querer fechar as coisas do dia para a noite. Se você não focar em aprender, não focar na qualidade, você não vai conseguir evoluir nunca. Isso é um erro que você está cometendo com certeza em várias matérias. Então você foca para a teoria, vai para a teoria, como eu falei, pega um professor diferente, pega um outro material, vai para o YouTube. Gente, o que não falta hoje é material, aí aulas de matemática no YouTube com resolução de questões, com dicas de professores. Não tenha essa afobação. Enquanto não bater novamente os 50% aqui, você não passa para o próximo tópico. Ou seja, você precisa ir para a teoria aqui para corrigir os teus erros e deixar tudo certinho para fechar esse ciclo 2 tópico a tópico da matéria. E aí, Alessandro, fechei o ciclo 2, bati todos os tópicos ali com a meta de 50%. E agora, como que eu faço o ciclo 3? Vamos vindo aqui. No ciclo 3, possivelmente você ainda vai estar no nível intermediário. E aí, o que acontece? Como é que você vai fazer o teu estudo? Você vai fazer o seguinte, a gente vai seguir uma sequência que é de ciclo 2 e ciclo 3, que a gente vai chamar, na verdade, a partir de agora, de ciclos pares e ciclos ímpares. Então, deixa eu pegar e focar nesse ciclo ímpar aqui para você entender que vai ser o ciclo 3. Você vai refazer todas as questões do ciclo 2. Todas, Alessandro. Todas. Quais são as questões? Aquelas 10 questões que você fez no ciclo 2. Só as que eu errei? Não. Todas as questões do ciclo 2. Então você vai pegar lá novamente. Conjunto numérico. Quais foram as 10 questões que eu fiz no ciclo 2 e vai refazer. Só que agora você tem uma meta, que é acertar pelo menos 80%. Poxa, você está refazendo as questões, então a gente aumentou o sarrafo aqui. A gente já quer um desempenho de nível avançado nessa resolução de questões. Alessandro, e as questões que eu errei, como é que eu faço? Reforço. Alessandro, e se eu não bater os 80%? Reforço. Então a sua meta agora é isso. Claro, se você fez as 10 questões, acertou, por exemplo, 6, você não bateu a meta. Então você precisa pegar aquelas 4 questões, refazer aquelas 4 questões, beleza? Dá um tempinho, no dia seguinte, por exemplo, faz novamente aquelas 10 questões. Aí quando isso acontece é interessante você jogar para o próximo dia, né? Porque se você refazer no dia mesmo ali, vai ficar muito parecido. Então você joga isso no mínimo para o próximo dia para fazer as mesmas 10 questões e você só passa para o próximo tópico quando bater aqui os 80%. E aí quando você fechar o ciclo 3, tendo refeito as 10 questões do ciclo 2 e tendo acertado 80%, você vai fazer um simulado. E esse simulado é o seguinte, não é um ciclo agora, é só um simulado que você vai fazer após o ciclo 3. Você vai resolver uma prova, sempre relacionada à área, né, ou ao nível do concurso que você vai fazer. Lembrando, você não pode repetir as questões que já foram feitas, então tem que ser uma prova com questões novas. E uma prova é legal por quê? Porque são, por exemplo, 10 questões de matemática, aleatórias mesmo, não precisa ser uma de cada tópico. Eu quero ver como que você vai se sair em uma prova, e uma prova é aleatória, você não sabe quais são os tópicos que vão ser cobrados. Então a ideia é essa, você simular as condições, como é que você sairia numa prova. E a sua meta aqui é acertar os 80%. Alessandro, não acertei os 80% na prova. O que eu faço? Isso significa que você ainda está no nível intermediário. Você não conseguiu avançar para o nível avançado. Então, o que você vai fazer? Refazer o próximo ciclo, o ciclo 4. Você vai refazer a mesma estratégia do ciclo 2, seguindo com as estratégias, por isso que eu falei. Agora é ciclos pares e ciclos ímpares. Então, se você não bateu a meta no nosso simulado de pelo menos 80%, como é que você vai fazer o ciclo 4? Da mesma forma que você fez o ciclo 2. Como é que você vai fazer o ciclo 5? Da mesma forma como você fez o ciclo 3. E aí, depois do teu ciclo 5, o que você vai fazer? Um simulado. Bati os 80%, Alessandro. Ótimo, a gente vai agora entrar no nível avançado, que eu vou te ensinar. Mas, Alessandro, mais uma vez eu não bati. Cara, eu sou muito burro. Não é isso. Não quer dizer que você vai fazer ciclo 2, ciclo 3, já vai chegar no nível avançado. Tem estudante que às vezes gastam mais uns 6 ciclos para chegar lá. Repete o ciclo 2 e o ciclo 3, mais 3 vezes. Gente, isso é completamente normal. Há tópicos que, inclusive, você dá uma empacada. Então, cara, esquece isso. O importante é você estar evoluindo. O que eu quero que você foque aqui nesse seu desempenho? Poxa, no primeiro simulado que eu fiz, Alessandro, eu não bati os 80%. Eu fiz 60%. Legal, beleza. Refaz o ciclo 2, refaz o ciclo 3, lembrando que tudo isso, né, refazer a estratégia do ciclo, mas as questões sempre são novas. E aí, você vai fazer um novo simulado depois do ciclo
5. E aí, nesse simulado, você vai falar assim, Alessandro, nesse simulado eu acertei 70%. Tô muito triste. Não fique triste. Por quê? Porque eu quero que você compare aos seus últimos simulados. Qual foi o seu último simulado? Ah, no meu último simulado eu acertei 60. Bom, então lá você acertou 60, nesse novo simulado você acertou 70. Então, o seu desempenho está evoluindo. Então, foca nisso aí. Porque tem estudante que ele fica sempre já pensando em dominar a matéria, em querer gabaritar do dia para noite. Isso não vai acontecer. Para aprender, tem que ter paciência. Mas, quando você bater os 80% no simulado, você vai entrar nas nossas estratégias ali de fazer o nosso nível avançado, porque agora você vai chegar na fase de dominar a matéria. E como é que você faz isso? Aqui você vai fazer o ciclo, né? Eu coloquei uma interrogação, porque a gente não sabe qual ciclo que você vai fazer aqui, depende de quantos ciclos de aprimoramento você fez antes, mas quando você chegar lá, como é que vai ser a sua estratégia? Resolver provas. Agora sim, como é que você faz? Por exemplo, eu, Alessandro, eu estou no nível avançado, né? Matemática, raciocínio lógico, eu estou estudando agora pensando no TRF3, que vai ser a banca VUNESP. Então, como que eu pego? Eu pego as últimas provas da banca VUNESP, que infelizmente na minha área tem poucas, na área policial, então aí tudo bem, a gente pega concursos que cobraram o mesmo conteúdo e do mesmo nível e a gente vai refazendo. E aí o que acontece? Eu pego as provas da VUNESP e tô fazendo a prova inteira. Então o meu ciclo agora é resolver uma prova da banca VUNESP. Isso aqui é muito legal, porque agora você já faz provas fechadas. Agora você já vê todos os tópicos de uma vez. Agora você já vê a matéria de uma forma aleatória. Mas enquanto você está no nível iniciante e no nível intermediário, você vê sempre o estudo tópico a tópico. Então agora você encontra ali os tópicos misturados. E a sua meta, claro, sempre acertar mais de 80%. Alessandro, mas eu caí. Primeira coisa, lembre-se, se você mudou de banca, é normal ter uma queda. Alessandro, e poxa, eu tava pontuando igual, isso aconteceu comigo, eu tava pontuando, né, fazendo FCC 90%. Chegava próximo que eu gabaritava, mas aí eu mudei para VUNESP. Quando eu mudei para VUNESP, a primeira prova que eu fiz 65%. E aí o que eu fiz? 60% não significa que eu estou na VUNESP, na matemática da VUNESP nível intermediário. Então eu refiz o ciclo 2, a estratégia do ciclo 2 ali, do ciclo par, a estratégia do ciclo ímpar, e aí já no outro simulado eu consegui acertar, acho que eu aumentei para 82%. Então, é isso, assim que você vai fazer. Voltou para o nível intermediário, refaça as estratégias. O mais importante que você está aprendendo aqui nesse vídeo é que dependendo do seu nível de conhecimento, existe uma forma de estudar a matéria. Se você aprender isso, cara, pronto, acabou. Você vai conseguir dominar matemática, raciocínio lógico, com certeza. Aí tem uma observação muito importante aqui, que é você não ficar na agonia de querer gabaritar a matéria. Por isso que nossa meta de desempenho sempre é bater os 80%. Nossa, mas eu quero gabaritar. Gabaritar é uma coisa que a gente quer no dia da prova. E a gente não sabe se vai conseguir. Mas só o fato de você pontuar acima de 80% significa que você está muito à frente de vários outros candidatos que não conseguem ter essa pontuação, tanto em matemática quanto em raciocínio lógico. E aí? Aprendeu de uma vez por todas como que você vai fazer para dominar a matemática raciocínio lógico de uma vez por todas? Então agora é uma parte muito importante desse vídeo, que é você deixar as suas perguntas aqui. Deixa as suas perguntas nos comentários, tá ok? Bateu alguma dúvida, reassiste esse vídeo. Não deixe de assistir os vídeos que eu indiquei para você, os vídeos de como estudar por videoaulas, né? Os vídeos ali da técnica Pomodoro, que é muito importante. Então assista todos os vídeos que eu indiquei para você aqui, que eles são muito, muito, muito importantes, tá ok? E deixe os comentários, que isso aqui é essencial, que isso é muito importante para eu poder entender se você sacou como é que coloca, aprendeu realmente como é que coloca toda essa programação aqui em prática, porque, claro, quando você vai para a prática, também pode surgir algumas dúvidas, volta aqui e deixa também os teus comentários. No meu Instagram eu coloco caixinha de perguntas ali toda semana e toda segunda-feira tem live aqui no YouTube de mentoria gratuita. Então, toda segunda-feira, às 9 horas, eu fico aqui à sua disposição para tirar as suas dúvidas. Então, não perca. Chega cedo, inclusive, porque aí dá tempo de eu responder as suas perguntas. Às vezes são muitas perguntas que eu não dou conta de responder todo mundo. Então, chega cedo nas nossas mentorias gratuitas de segunda-feira, às 9 horas da noite. Já deixa marcado aí na sua agenda. E agora, é muito importante você deixar o teu like. Claro, deixa o teu like, porque eu tenho certeza que o que você aprendeu hoje aqui, você nunca aprendeu em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque eles não sabem. Essa é a verdade. A galera fica querendo dar dica aí, ensinar técnica milagrosa, mas não entende do processo de aprendizagem. Aqui no Alto Desempenho, você tem essa vantagem. Você tem alguém que entende do processo de aprendizagem, que já trabalhou com isso há muito tempo, e estou passando isso para você. Então, o que eu fiz aqui foi personalizar todo o passo a passo que a gente faz no método de alto desempenho, para você aprender matemática e raciocínio lógico. E para você aprender essas duas matérias, cara, tem que ter entendimento e repetição.
Essas são as duas palavras-chave. Tem que treinar bastante, tem que, né, aplicar muito o que você está aprendendo ali, mas seguindo esse passo a passo, a partir de hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque a minha função aqui é essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos e até o próximo vídeo.